A graça e a paz do Senhor, meus queridos. Este vídeo que eu vou gravar hoje traz o tema: a desunião dos cristãos é uma ameaça à igreja. Eu quero já de antemão dizer que eu sei que alguns líderes não estarão concordando com isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo aqui é bíblico e mesmo que alguém não concorde, eu não posso deixar de dizer. A união faz bem a todos e é a vontade de Deus que sejamos unidos. Isso está expresso em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia Sagrada. Pastor, mas por que há tanta desunião então? Porque as igrejas não se unem. Meus queridos, eu quero trazer aqui algumas informações. É claro que eu não tenho tempo para trazer muitas informações, mas eu quero dizer para você que a questão de haver denominações religiosas, como o catolicismo, com as suas divisões internas, ou seja, em vários ministérios, há também o protestantismo, dividido em diversas denominações religiosas, certo? O que não pode haver, o que não deve haver, poder pode, mas não deve haver, é a desunião entre o povo de Deus. Porque do contrário não é reino de Deus. E eu vou provar isso aqui na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos partir para dois princípios. O primeiro princípio, união interna de uma denominação, de uma igreja. Se você faz parte de uma igreja, eu não vou nem citar nome aqui de denominações, para não ser antiético, mas eu faço parte da igreja tal. Então, eu devo me unir com os irmãos daquela igreja, certo? Eu preciso lutar pela integridade e pela união da igreja, sem fugir, é claro, dos princípios da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. Essa que é a grande questão. Mas nós, cristãos, estamos devendo muito nessa área, e não só internamente como externamente entre as denominações, estamos devendo muito porque há muita desunião entre o povo de Deus. Vamos partir para outras páginas para que nós possamos trazer algumas explicações sobre isso. Em primeiro lugar, é a vontade de Deus que nós estejamos unidos, né? Quando você vê Jesus Cristo falando, e Mateus registrou lá em Mateus capítulo 12, versículo 25, Jesus disse: porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe, ou seja, Mateus registrou isso, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Está muito claro e evidente e lógico que o Senhor Jesus está mostrando que um reino dividido contra si mesmo não tem como permanecer de pé. Ele pode ser desfeito, ele pode ser devastado. E nenhuma cidade ou uma casa dividida contra si mesmo subsistirá. Isso, é claro, é válido para as igrejas cristãs. Se há desunião tanto interna dentro da igreja, como há desunião entre as demais denominações cristãs, é um reino dividido contra si mesmo. Contra verdades e fatos não há argumentos. Não me venha aqui com argumentações espúrias, porque eu não aceito. Então, dividiu-se contra si mesmo, não tem como subsistir, se fragiliza e com facilidade será devastado. Então isso é válido para a Igreja de Deus. Vamos para mais algumas telas para que nós possamos firmar bem esse conceito e procurar com amor, com bastante dedicação, nos interessar pela união do povo de Deus. A vontade de Deus. A primeira coisa que prevalece
nesse contexto que eu estou falando, é a vontade de Deus. Quando você abre o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, lá estão registradas as palavras de Jesus, que diz assim: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo, meus queridos, é o nosso ponto de união. Nós temos divergências doutrinárias uns dos outros. As igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, que estão divididas em blocos denominacionais, elas têm pontos de vista diferentes. Mas precisamos entender que há um ponto nosso de convergência, que todos nós, verdadeiramente cristãos, temos Jesus Cristo como nosso ponto de referência e de união entre nós. Então, eu estou dizendo isso para você porque eu já preguei em diversas denominações. Já preguei em muitas denominações, que não era a minha denominação. Não estou citando aqui o nome de nenhuma delas por uma questão ética, mas eu já preguei em diversas igrejas que não são as igrejas que não faz parte da igreja que eu pertenço. E essas igrejas com costumes os mais diferentes possíveis. Porém, dei a minha mensagem. Naquela ocasião, algumas almas se entregaram a Cristo. Naquelas ocasiões, é claro, algumas almas se entregaram a Cristo. Eu voltei para a minha denominação, que amo muito, prezo muito, há mais de 30 anos que permaneço nela, e continuei amando aqueles irmãos da mesma forma. Eles têm maneira de se comportar diferente. O que nós temos que realmente prezar é pelo evangelho puro, um evangelho sério, um evangelho pregado de acordo com a palavra de Deus. Eu amo a muita denominação, não estou dizendo aqui qual é, mas ela procura primar por um evangelho puro, claro, sem acrescentar nada, sem diminuir nada. Então esse é o maior princípio que nós podemos ter com relação à igreja do Senhor. Vamos em frente. Para reforçar mais o nosso contexto aqui, nós temos o exemplo da igreja primitiva. Quando você abre a Bíblia lá em Atos 2, de 42 a 47, eu nem vou ler para você, mas você vê a perfeita união da igreja primitiva, ou seja, a igreja dos apóstolos. É claro que naquela época não tinha havido ainda as divisões que há hoje, né, nas igrejas, mas eles perseveravam unânimes ali na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e era tão bonito isso que a igreja, em pouco tempo, ela evangelizou o mundo da época. Hoje nós temos, e não adianta negar isto, uma grande dificuldade de evangelização. Por que temos essa grande dificuldade? Porque estamos fragilizados, divididos em blocos denominacionais que não se unem. E cada um quer ser mais santo do que o outro, cada um quer ter mais direito no reino de Deus do que o outro. E essa que é a grande realidade. Quando eu falo isso, muitos líderes se doem, não gostam, mas essa é a realidade, meus queridos. Nós não podemos fechar os olhos e dizer que está tudo bem. Não está. É necessário que o povo de Deus se una mais. Aí você vai dizer, mas não se unirão nunca, pastor. Vão se unir. Olha, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, eu procuro com muita honestidade e seriedade conhecer a palavra de Deus, e não só isso, tenho feito vários cursos em teologia. Então eu quero dizer para você, quando é que o povo de Deus vai se unir? Só através de um grande aperto mundial. As denominações procurarão refúgio
Em primeiro lugar, em Cristo, e em segundo lugar, umas às outras, porque nós não somos ainda seres espirituais apenas. Nós somos pessoas com corpo físico, que temos emoções, que temos sangue correndo na veia, que temos sistema nervoso atuando, certo? Então, temos neurônios. Então, nós não somos uma porção de espíritos aí vagando por este mundo, nada disso. Nós somos pessoas físicas que temos cultura, que temos nacionalidade e, enfim, nós somos uma igreja que estamos ainda no estado físico, muito embora, conforme diz a Bíblia, nosso reino não é deste mundo, certo? Mas precisamos nos unir através do vínculo principal de todas as igrejas, que é Jesus Cristo. Não adianta pensar que é diferente disso, porque não é diferente disso. E eu não abro mão desse conceito. E eu sei, não é somente eu que penso assim. Tem outras pessoas que também pensam assim. Vamos em frente. O poder da união. Vamos ver lá em Eclesiastes, eu creio, eu vou me organizar aqui, porque eu estou lendo aqui na Bíblia eletrônica, e às vezes a letra é muito distante, fica difícil da gente ler. Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 12, diz o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Isso é um conceito de união. É um conceito da força da união, o poder da união. Então não adianta você vir com algumas interpretações espúrias, dizendo que isso aí está falando a respeito do casamento, isso aí está falando a respeito disso. Não, isso aí está falando a respeito da união. Não adianta querer inventar coisas. Está falando a respeito da união. Bem, então, colocando um ponto aqui, em primeiro lugar, a união na sua igreja. Eu faço parte da igreja tal. Pronto. Então, você faz parte dessa igreja, você ama essa igreja, essa denominação religiosa, una-se com os demais irmãos, com o seu pastor. Enfim, quando você faz isso, você está fortalecendo a sua igreja, a sua denominação. Mas não deixe, principalmente você que é pastor, de procurar se unir com outras igrejas. Não precisa misturar os costumes. É necessário apenas ter um vínculo chamado Jesus Cristo entre vocês, entre nós, para que nós possamos estar unidos com os demais pastores e igrejas. Assim, nós fortalecemos a igreja do Senhor. Só o amor pode nos unir. Pastor, mas por que há tanta desunião? Porque falta amor, meus queridos. Eu estou fazendo esse vídeo por um questionamento de algumas pessoas que me questionaram, e por isso eu estou trazendo esta mensagem. Para deixar bem claro para você, não foi um questionamento pessoal. Foi pessoas que entraram em contato através da internet, internautas, e que pedem que fale alguma coisa sobre a questão da união das igrejas ou da desunião das igrejas. Então, quero repetir isso aqui: a desunião fragiliza e a união fortalece. Isso é em qualquer circunstância. Eu fui funcionário do Banco do Brasil e hoje sou aposentado do Banco do Brasil, mas por que hoje eu consegui me aposentar no Banco do Brasil? Porque eu me uni com os meus colegas e dentro dos princípios
instruções do banco, né, das cartas circulares, nós agíamos em conjunto para fazermos o melhor por aquela empresa. Então, bote uma coisa na sua cabeça. Eu estudei também sociologia, acredito que muita gente que está assistindo esse vídeo também estudou a sociologia. E a sociologia é clara que quando nós pertencemos a um grupo social, nós precisamos obedecer às regras daquele grupo. Se nós não obedecemos às regras daquele grupo, então com certeza nós não podemos permanecer naquele grupo. Precisamos procurar um grupo que possamos admitir as regras que ele profere para o seu povo se conduzir. Então, é claro, a Igreja do Senhor, muitos pregadores dizem, mas a igreja não é um grupo social. No ponto de vista físico, a igreja é sim um grupo social. Do ponto de vista espiritual, a nossa vida transcende a isso. Mas do ponto de vista físico, e nós estamos no físico, nós não morremos ainda, nós não partimos ainda para a eternidade, não somos apenas espírito. Para quem gosta da tricotomia, eu sou um desses que defende a tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. E enquanto estivermos nessa condição, nós precisamos nos expressar através do corpo. Não adianta pensar diferente, certo? Então, o que é que está faltando para a união? Está faltando o amor que Cristo pediu que nós tivéssemos, uns para com os outros. Então, só o amor pode nos unir, é o título dessa tela agora que eu estou passando para você. E eu vou dar aqui as principais características do amor que Deus derramou em nosso coração. Em primeiro lugar, esse amor é divino. Esse amor é maior. O amor é o maior de todos os dons, certo? Precisamos entender ser o amor o maior de todos os dons. Ser um dos mandamentos de Cristo. O amor não é apenas uma questão de sentimento. O amor, do ponto de vista cristão, é um mandamento de Cristo. Eu posso até discordar do meu irmão, mas eu preciso continuar amando-o, certo? Eu preciso continuar amando aquele irmão do qual eu discordo. Porque também quando o cristão concorda com a injustiça, ele não está correto. Então ninguém pode concordar com a injustiça. Ninguém que se diz verdadeiramente cristão pode concordar com a injustiça. Ok? Então, lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, ficaram registradas as palavras de Jesus que diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E quando Jesus Cristo disse isso, não está falando apenas daquele amor interno, dentro da própria denominação, dentro da própria igreja. É preciso também ter esse amor, claro. Mas esse amor transcende para os demais cristãos, certo? É necessário que a gente ame a todos. E a Bíblia é muito clara, né? O próprio Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vai ter pastores tão radicais que vai dizer, mas não é bem assim que a Bíblia diz, porque eu estou resumindo aqui, dizendo assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu estou resumindo aqueles textos, certo? É isso que eles querem dizer, tá bom? E tem pessoas que ficam vigiando ali, tentando achar um defeito, aí diz, ele não citou o versículo como deve ser citado. Então, meus queridos, vamos deixar tudo isso e vamos partir para amar uns aos outros, sem contudo admitir o erro, a injustiça e o pecado, certo? E o pecado resume tudo isso, tá bom? Então vamos nós em frente. A união produz a paz. Desde o Velho Testamento, lá no livro dos Salmos, Salmo 133, lá já mostra que é necessário haver união para que haja fraternidade, certo? Esse salmo pertence ao cântico dos degraus de Davi, né, que era uma sequência de cânticos que se fazia subindo os degraus do templo. Mas o primeiro versículo diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Ora, a união é isso, traz essa paz, essa tranquilidade. Nessa união Deus ordena a bênção e nessa união Deus ordena a vida para sempre. Essa vida para sempre não é apenas a vida física, mas é uma vida eterna que transcende para a eternidade. Vamos ao último versículo para nós concluirmos esse pequeno texto sobre a união do povo de Deus. Concórdia, né? Uma coisa que é muito necessário. Agora eu estou falando diretamente para a igreja local, não a igreja que eu pertenço, estou falando para cada igreja local, para cada grupo de irmãos que pertence a uma igreja local, uma igreja denominacional. Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 10: Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejais concordes no falar, e que não haja dissensões entre vós, antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Então, muito importante, esse tipo de comportamento une a igreja local, a qual você pertence, certo? Aí você, unido com aqueles irmãos ali da igreja local, você fortaleceu a sua igreja, certo? Se todos estiverem unidos em Cristo, suportando uns aos outros, como diz a palavra de Deus, com certeza haverá uma união maior e a sua igreja será grandemente fortalecida. Depois desse princípio, aí você pode agora transcender isto para as igrejas co-irmãs. Sejamos unidos com as demais igrejas co-irmãs. Depois disso, você pode transcender tudo isso para as igrejas denominacionais. Quando eu falo em igrejas denominacionais, cujo protestantismo ou igrejas evangélicas estão divididas em blocos denominacionais, então é claro que vai ter alguns momentos, alguns pensamentos, né? Alguns comportamentos que eu, como cristão, não aceito e não concordo e nem prego daquela forma, mas mesmo assim isso não me impede de amar o meu querido irmão em Cristo, que é de outra denominação, e de ter em algum momento um pouco de comunhão com ele. Por que isso não deve acontecer? Claro que deve acontecer, até mesmo que se eu me considero sábio na palavra, eu não me considero assim, mas estou falando para aquele que assim se considera, então quem sabe aquele irmão aprenderá comigo, quem sabe aquele pastor amigo aprenderá comigo, se eu me considero sábio na palavra, certo? Não estou falando de mim mesmo, estou falando daquele que se considera que tem um conhecimento profundo teológico. Então, se eu tiver uma boa comunhão com aquele outro pastor daquela denominação, quem sabe ele aprende alguma coisa comigo. Nunca me neguei, um tempo desse aí, fui convidado para uma outra denominação que não era a denominação a qual eu pertencia, para ali ministrar um curso de obreiros para aquela igreja. Fui com o maior prazer, foi uma maravilha, uma bênção, voltei para a minha denominação, permaneço amigo daquele pastor e daquela igreja, e para mim foi um momento maravilhoso de comunhão. Então, meus queridos, que esses princípios que eu estou passando hoje nesse vídeo fiquem em nossos corações. Quero repetir que eu não estou aqui direcionando este vídeo para uma igreja local apenas. Eu estou direcionando esse vídeo para todas as igrejas, seja de qualquer denominação. Não se esqueça do que foi dito aqui neste vídeo, certo? A desunião das igrejas
fragiliza, certo? Fragiliza o cristianismo. Alguém diz, mas o cristianismo é espiritual, a igreja de Deus está em todas as denominações, tal. Querido, isso aí nós estamos falando da igreja invisível, que não é vista a olhos nus, mas o próprio Cristo, eu vou voltar àquele versículo lá do princípio, né? O próprio Cristo, ele disse que nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, isso não funciona assim. Aquela igreja lá, fulana de tal, denominação, aquela é a igreja de Cristo, porque aqueles discípulos lá amam uns aos outros. As pessoas que estão de fora, elas não sabem do dia a dia da igreja, daquela denominação, entre os seus membros. Às vezes parece tão bonito, tão bom, mas quando se chega lá se decepciona. Então, meus queridos, nós só vamos realmente demonstrar para esse mundo, mesmo assim o mundo ainda não se converterá. Tem muita gente que não vai se converter. Mas, fazendo essa demonstração de forma não apenas estereótipa, mas de dentro de nós, de que amamos uns aos outros e de que temos união entre as diversas denominações cristãs que existem em nosso planeta. Quando fazemos isso, nós estamos revelando mais aquilo que Jesus Cristo disse, que eu já citei aqui no princípio, que é: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso não fui eu que disse, não foi o apóstolo Pedro, muito embora ele fale também alguma coisa sobre isso, mas foi o próprio Jesus Cristo que disse isso. Então vamos amar uns aos outros em qualquer circunstância e vamos procurar com bastante sabedoria e entendimento nos unir uns aos outros. Deus abençoe a todos. Creio que por hoje é só. Não se esqueça, inscreva-se no canal A Voz da Bíblia Sagrada, que não traz somente palavra de Deus, mas traz outras informações. Grande abraço, até a próxima.